Oi, meus queridos, bom dia, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos. Isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que façam a de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, e diz o seguinte: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Bom, meus queridos, aqui o apóstolo Paulo nos ensinando sobre a santificação no temor a Deus, né? Ou, né, melhor dizendo, nas consequências, né, belíssimas que nos trazem temermos a Deus, né? Então, sempre que eu toco nesse assunto de temer a Deus, né, para mim é um respeito, né? O temor aqui é um respeito muito maior do que o temor, do que o medo, né? Porque o temor nos remete a medo, né? Então, eu não tenho medo de Deus, né? Eu tenho respeito por Deus, né? É claro que eu sei da força, do poder, sei que não há nada mais poderoso do que Deus, sei que Deus faz e desfaz o que Ele quiser, né? Deus é capaz da mesma forma que Ele é capaz de acalmar uma tempestade, um mar, né, revolto, Ele é capaz também do contrário, né, do mar estar calmo, sereno, e Deus fazer ali aquela calmaria se transformar numa catástrofe, se Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Então, é claro que a gente tem que respeitar, né? Assim como eu sempre respeitei meus pais. Então, às vezes a gente comentava quando meu pai era vivo, quando eu era menino, né? Tinha lá meus 14, 15 anos. Eu lembro que alguns amigos falavam, né? Nossa, seu pai tem uma cara de bravo, seu pai é bravo. Você não tem medo do seu pai? Daí eu falava, não, eu não tenho medo do meu pai. Eu tenho respeito, porque eu tenho, né? Eu tinha, né? Agora meu pai está falecido já há alguns anos, mas eu falava, né, para os meus colegas, para os meus amigos, eu tenho, né, a certeza, né, de que meu pai, ele quer o melhor para mim, então nunca ele me faria mal. Então eu não tenho medo dele, eu tenho medo de quem pode me fazer mal, então eu não tenho medo do meu pai, eu tenho respeito. E é a mesma coisa agora com Deus, né? Eu não tenho medo de Deus, eu sei que Ele pode fazer o que Ele quiser, mas eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele quer o melhor para mim, então eu tenho certeza que nunca Ele me faria ou nunca Ele me fará mal. Então o temor é respeito, um respeito enorme, um respeito imenso por Deus. E quando eu falo em temor também, me vem, né, o medo de eu desapontar a Deus, né? Então eu me policio todos os dias, 24 horas por dia, para que eu não faça nada que desaponte a Deus, que desagrade a Deus. Esse é o temor que eu tenho, né? Um temor de eu desagradar a Deus, de eu desapontar a Deus. Então, quando, né, Paulo fala aqui, o apóstolo Paulo fala, né, para a gente, o temor a Deus, né, vai aperfeiçoando a santificação, a nossa santificação, é nisso, né, que eu entendo, é o respeito a Deus, é saber que Deus pode fazer o que Ele quiser, mas, sobretudo, né, ter a certeza de que mal algum Ele fará a mim. Então, essa é a minha opinião, isso não está escrito aqui na Bíblia, não, né? Isso é o José falando, é a minha opinião sobre o temor a Deus. Então, aplicando isso aqui, né, pois que temos, amados, tais promessas, porque se a gente ler um pouquinho antes aqui, ele está falando das promessas de Deus, né, que Deus é o nosso Deus, que Ele nos fará tudo bem, que, né, se a gente se achegar a Deus, Ele vai se achegar a nós, então que Ele vai ser para nós um Pai, né, se nós formos para Ele filhos, então obedecendo, honrando, temendo, né, clamando.
Então, essas promessas, né, que Ele nunca vai nos desamparar, que Ele fala que, ora, amados, pois que temos tais promessas, então purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, que o temor de Deus, né, que a gente saiba que o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. Isso está no livro de Provérbios, né? E então, pessoa sábia, né, teme a Deus. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É sabedoria essa que, aplicada no nosso dia a dia, nos leva à santificação. Então, o temor a Deus aperfeiçoa a nossa santificação. Então, que a gente reflita sobre isso hoje, meus queridos, né? Hoje, quinta-feira, dia 5, começou uma chuva agora, uma chuva forte, esperada, né? Aqui em BH também, que tomara que dê uma refrescada, que está esse calor imenso, né? Não só aqui, mas em vários lugares. Então, que essa, voltando aqui ao assunto, né? Que essa santificação ocorra através do temor a Deus. Tá bom, queridos? Acho que vai começar a atrapalhar o som aqui. Então, que a gente reflita sobre isso hoje, né, sobre a importância de temermos a Deus, né? Nós, né, eu, você, tenho certeza, meu querido, minha querida, que nós buscamos nos aproximar cada vez mais de Deus, buscando assim a nossa salvação, né? E eu seria um hipócrita se eu viesse aqui todas as manhãs pregando, falando sobre Deus, aprendendo, divulgando a palavra de Deus, se eu não tivesse, né, a convicção de que eu estou fazendo, né, o que eu posso para ser salvo, né? E eu creio que você também tem a mesma opinião, tem o mesmo destino seu, né? Você quer ser salvo. Então, que a gente, para ser salvo, que a gente tema a Deus, que a gente leve o temor a Deus com fervor, né? Com seriedade. Por quê? Porque o temor a Deus purifica a nossa santificação. Tá bom, queridos? Então pense nisso, reflita sobre isso nessa quinta-feira e que a gente passe o dia pensando nisso, né? Se estamos temendo a Deus como deveríamos temer, né? Respeitando a Deus como nós deveríamos respeitar em atitudes, em pensamentos, em palavras, né? Em divulgar a palavra de Deus, em falar sobre Deus, isso tudo faz parte do temor a Deus, né? Respeitar a Deus, divulgar a palavra de Deus, orar, clamar e obedecer aos seus mandamentos em nome de Jesus. Tá bom? Então pense nisso e tenhamos todos uma ótima quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, fiquem com Deus. Não esqueçam que o que importa é agradar a Deus e que Deus está no controle. Estava, está e estará sempre. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido, se você quiser que eu fale, que eu comente sobre algum versículo bíblico, terei maior prazer em fazer isso e deixarei para fazer aos domingos, tá bom? E se não tiver nenhum pedido, não tem problema algum, né? Eu escolho, como eu sempre fiz nesses 3 anos, quase 3 anos e meio de canal, de vídeos, eu escolho e no domingo teremos vídeo também, com certeza, né? Graças a Deus, nesses 3 anos e alguns meses, graças a Deus eu não falhei nem um dia. Para não dizer que eu não falhei um dia, eu falhei no primeiro ano, se não me engano, acho que foi no primeiro ou no segundo ano que eu fiz uma viagem no Natal, né? E daí por um dia eu fiquei sem sinal de internet, nós estávamos num sítio meio distante, o sinal era muito ruim, e daí uma noite, um dia, né, desculpa, eu fiquei sem publicar o canal, o vídeo, mas foi porque não tinha jeito, não tinha internet. Tirando esse dia, todos os dias, graças a Deus, Deus está me presenteando e todos os dias eu tenho postado os vídeos e vou continuar postando até quando Deus desejar, né? Então eu peço que Ele me capacite cada vez mais
e eu fico muito honrado em servir ao nosso Pai em nome de Jesus. Então, enquanto Ele deixar, enquanto Ele permitir, enquanto Ele me capacitar, eu estarei aqui todos os dias louvando, aprendendo com vocês e declarando que tudo que eu faço é para a honra e para a glória do nosso Pai, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus permitir. Até logo, queridos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.